Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Rose Moraes do canal Rosa de Pedras Suculentas e hoje nós faremos um berçário de suculentas. Então esses são vasos que eu adquiri, né? Eu vou fazer o replante das equivérias, também tem sedum, tem colar de rubi, que é uma plantinha que eu não tenho, que tá super bonita. E a partir desse replante nós colheremos as folhinhas para estar colocando na bandejinha do berçário. Então assista até o final, se você gostar já deixa o seu joinha e se não é inscrito se inscreva. Bom pessoal, o primeiro passo que a gente tem que saber é como é feita a reprodução ou a proliferação da planta que a gente tem, né? Então, de repente, eu tenho, um colar de rubi e eu não sei qual a maneira qual a maneira de fazer a muda, eu vou e colho uma folhinha dele e não é, logicamente que nós não teremos uma muda, né? Então, se você tem alguma dúvida de como a tua planta reproduz, como ela se prolifera, vai no YouTube, pesquisa pelo nome da planta e como cuidar. Então, lá tem a forma de proliferação, tem como você vai cuidar da sua planta sem sol pleno, meia sombra. Então, tem todos os cuidados básicos dentro dessa busca, né? Caso você não consiga, vá colocando no Google que ele vai te dando mais informações. Às vezes tem vídeos, como em alguns canais, né? Tem alguma matéria escrita sobre suculentas que aborda a planta que você está buscando. Então isso é muito importante para a gente conseguir fazer as mudas. Então só para vocês entenderem, essa aqui é uma Calea argentea, ela é uma PB ainda, é uma equivéria, e ela é uma híbrida, né? Então é um cruzamento de duas plantas que derivou essa. Essa daqui, a reprodução dela é por folha, então você consegue destacar uma folhinha, colocar no berçário e ela vai te dar uma nova muda. Essa é a Equivéria elegans, também feita por folha. Aqui a titubans, mesma coisa. Esse sedum também, você consegue fazer reprodução. No entanto, eu não havia percebido, mas eu já tenho folhinhas lá com brotinhos, né? Essa é a bífida, essa não consegui a forma de reprodução dela, até porque era uma planta que eu não conhecia, né? Mas logo logo a gente descobre. Esse daqui é por galinho, não é por folha. Então você destaca um galinho dele, né? Coloca na terra e aí ele vai soltar raízes. Aqui é uma Dionysus, também por folha. E aqui, como nós havíamos falado, é o colar de rubi. Então, geralmente, quando é pendente e tem esses caulezinhos dessa forma, você pode destacar uma ponta, né, um pedaço da plantinha, como esse daqui. Deixa eu pegar aqui para vocês, né? Aí vocês vão colocar dentro do substrato e logo, logo ela vai soltar raiz, aqui formando uma nova planta, né? Mas é dessa forma. Então, eu vou desenformar todas as plantinhas, aí eu volto com vocês pra gente estar destacando as folhinhas para fazer o berçário. Pessoal, então aqui eu já tirei todas as plantas do vaso, né, do potinho, já olhei como estão as raízes das plantas, né, essa daqui tá com uma raiz bem novinha, né. Compensação, a elegans já tá com uma raiz enorme. Olha para vocês verem. Tá uma raiz seca, a gente vai ter que hidratar ela. E as outras estão com as raízes saudáveis também. Essa Calea argentea tá bem bonita a raiz. A titubans, né? E aqui a Dionysus. Olha que gracinha. É muito linda essa planta. Essa aqui é bem bebezinha, tá, gente? A folha tava ainda, tava acoplada nela ainda, né? E eu só tirei, dei uma limpadinha, então nela eu não vou mexer. Então, sempre que a gente desenforma a planta, né, que tira do vasinho, o ideal é você fazer a limpeza, só para vocês verem, dessas folhas que estão secas, né?
Então vai tirando as folhinhas que tá seca, dá uma olhada no caulezinho da planta se tá tudo ok, né? Limpa, tira tudo que é excesso, que isso diz assim, restos de coisas mortas, né? Deixa ela limpinha. Tirando essas folhas secas, então você vai observar como que está a roseta da planta, né? Então, aqui embaixo, se eu mexer em algumas folhas, não vai alterar a estética da planta. Aqui eu posso tirar 3 folhas que não vai alterar. Então, o que que eu faço, gente? Isso aqui é uma dica pro seu berçário já, tá? Então, isso aqui é como a gente vai coletar a folhinha. Você mexe para um lado, mexe para o outro e destaca a folhinha. Olha como ela saiu. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Então, ela não quebrou. Ela permaneceu intacta, inteira, preservada. Então, aqui a gente vai tirar uma. Aqui, mais uma. Deixa eu colocar aqui para vocês. Da mesma forma, né? Ó, tô pressionando o meu dedão para cima. E agora, o meu indicador para baixo. A folhinha já saiu. Então, dessa, eu vou tirar 3 folhas. Vou tirar mais uma, mesma coisa. Pressiona a planta para cima, a folha para cima, a folha para baixo e ela destaca. Só para vocês verem. Então, aqui nós temos 3 folhinhas. Da titubãs, a mesma coisa, né? Só destacar a folhinha. Aqui a gente também vai tirar 3 folhinhas. Deixa eu ver se 3 ou se 2. 3. Dá uma olhada que ela tá um pouquinho estiolada, ó, já tá começando a crescer desordenada, né? Isso aqui tá com falta de sol. Então eu tiro mais uma e vou deixando aqui do lado, tá? Então nós tiramos da titubãs, da Cali Argentea e agora da Elegance, que tá uma graça. Olha, para vocês verem, ela está com 3 haste floral, né? Mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá, gente? Olha, pressiona, pressionou para baixo, a folha sai inteirinha. Nós vamos tirar aqui também 3 folhinhas, tá? Eu tô tirando um pouquinho porque eu tenho um berçário que eu já tenho essas mudinhas. Eu tô fazendo aqui só para vocês. Então, mais uma. Gente, outra coisa que é bem interessante é sempre que vocês forem coletar as folhas, tenta tirar folha boa, né? Não aquela que tá lá doentinha, já tá quase toda seca, né? Então, assim, tenta, porque as suas plantinhas, quando brotarem, vão brotar com qualidade, né? Eu, aqui em casa, quando eu comecei a fazer berçário, eu pegava as folhas mais ruins da planta, né? Pra poder, ai, tadinha, não vou tirar. E demorava muito pra germinar, às vezes germinava a planta miúda, demorava pra se formar. Então, aí eu comecei a fazer diferente. Foi onde as minhas plantinhas tiveram o melhor resultado, né? Elas germinavam fortes, né? Menos tempo e pra crescer a mesma coisa. Então, gente, coletado, eu vou deixar as plantas aqui. Depois eu vou fazer o plantio delas. Então, aqui foi para vocês verem como a gente pode estar coletando essas folhas. Então, agora eu vou separá-las e vou preparar a bandeja para vocês entenderem qual a forma que nós fazemos para deixar. Olha, então estão aqui todas as folhinhas, tá? Eu vou preparar a bandeja e a gente dá continuidade. Pessoal, então o que eu vou usar para fazer o meu berçário? Então, eu tenho marmitinhas. Essas marmitinhas que você compra, às vezes de comida fitness ou de qualquer refeição. Então, mas pode ser qualquer recipiente, desde que tenha uma certa altura, né? Para sua planta ficar bem acomodada. Então, a marmita, não vou furar o fundo da marmita, né? Da bandeja. Ela vai receber, agora nós colocaremos areia grossa de construção. E aquela areia branca, né? Aqui, olha, só para vocês verem. Areia branca.
E eu vou fazer o quê? Vou forrar o fundo da vasilha. Então, como eu falei pra vocês, isso aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser uma caixinha de ovo, pode ser uma marmitinha de isopor, aqueles de marmitex. Então, qualquer recipiente que consiga acomodar. Olha, eu vou deixar bem batidinho. Opa, tá mexendo tudo aqui. E o Nino quer participar aqui, né? Tá difícil. Aí, gente, o que é legal, por exemplo, qual o dia que você colocou essa folha para germinar, né? Então faça uma anotação, mesmo que seja de um pincel, ou coloque uma etiquetinha falando o dia. E se você não conhece a planta, você tenta identificar, faz um registro seu, né? Monta uma pastinha identificando cada folhinha com o nome da planta. Eu sei que todos, né, a maioria usa a internet para poder identificar, mas é legal você ter esse registro para você saber quanto tempo demorou uma titubans para germinar ou uma Carlia argentea. Isso é bem bacana. E a data aqui é o tempo que você vai se programar nas próximas bandejas, né, nos próximos berçários. Então, se você vai entrar para a área comercial, é interessante você saber qual planta que demora mais para germinar, né? Então, você consegue se programar em cima disso. Agora que nós colocamos a areia na bandeja, então eu vou começar a colocar as folhinhas. Geralmente eu coloco elas da mesma espécie, uma do lado da outra, né? Então eu coloco uma para um sentido, outra para o outro. Eu vou montando aqui e aí assim que eu terminar de montar, eu já mostro para vocês como que ficou, tá bom? Mas ó, só para vocês verem. Dou um pequeno espaço entre uma e outra. Né? Para elas terem essa facilidade de germinar sem que uma atrapalhe o crescimento da outra. Então, aqui nós temos 3 folhinhas da titubans, 3 da Carlia argentea e 3 da elegans. E os cedos, como são pequenininhos, também vou colocar aqui do lado. Mas eu vou colocar no sentido inverso. Geralmente, quando você pega muito, a planta é grande, ou você tem mais plantas da mesma espécie e quer fazer um berçário maior, você acaba fazendo cada recipiente de uma planta, né? Então, uma bandeja só de Carlia argentea ou de qualquer outra espécie. Então, aqui tá montado a bandejinha, para vocês verem. A areia já tá úmida, tá, gente? Então, daqui vai 2 dias, quando eu sentir que ela tá, ou quando eu sentir que ela esteja seca, eu borrifo água, né? Coloco no borrifador e borrifo. Não vou encharcar a areia. E aí, assim que ela for nascendo raiz, conforme o maior tamanho da planta, aí eu posso ir regando, tá? Eu vou pegar uma bandeja que eu tenho, que já tá pronta, e vou mostrar pra vocês como que fica, né? Só pra vocês entenderem. Olha, conforme eu tava falando pra vocês, sobre a diferença de folhas, né? Aqui é uma bandejinha só de paraguaienses. Então, aqui eu tenho folhas maiores, que as plantinhas já estão grandes, e aqui são 2 folhas menores, que é exatamente a forma que eu havia falado para vocês. Quanto melhor a qualidade da folha, mais rápida a germinação e a planta fica mais saudável. Olha, comparando as folhas menores, que foram colocadas na mesma data, com as folhas mais saudáveis, as maiores. Olha a diferença de tamanho. Gente, o Nino tá querendo ajudar. Eles adoram. Então, aqui tá pronto o nosso berçário, né? Então, a gente vai marcar a data nele e vai aguardar até que ele germine. Assim que começarem a germinar, eu faço novamente um vídeo e mostro pra vocês. Gente, e assim, esse é o início do berçário. Conforme elas crescerem e as folhas forem secando, vocês tiram da areia e passem para o substrato, porque ela vai precisar das propriedades que tem no substrato, que a areia não tem, tá? Então, a areia é uma forma delas germinar. Pessoal, é isso, né? Espero que vocês consigam aproveitar alguma dica, né? Estamos aqui finalizando.
Caso tenham alguma dúvida, é só deixar nos comentários e na medida do possível que eu souber eu respondo, e caso não, eu busco informações e passo para vocês também, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.